Palmeiras! Minha gente, parece que o Bru Rodrigues teve sua volta anunciada, mas o detalhe que ninguém estava comentando agora é que seu retorno definitivo deverá permitir que ele consiga apresentar o futebol de extrema qualidade, e isso será apenas no ano que vem ainda, isso por conta de toda a sua lesão que foi grave, e a diretoria sabe que não dá para forçar muito do jogador que ficou juntando as duas recuperações por mais de 1 ano e meio, isso fora dos gramados oficiais, e o caso se assemelha muito ao do Baixoleta, que ele voltou na época e no prazo certo estipulado pelo DM, mas sabemos que dentro de campo o resultado era completamente diferente. Para quem não se lembra, o Baixola, quando pegava na bola até para tocar para o seu colega, era uma lentidão enorme, fora os piques e as jogadas de velocidade que não conseguia acompanhar por conta de seu condicionamento físico, e não sei a religião do Bruno, a fé dele, mas que ele se apegue muito a Deus e utilize como motivação tudo isso, pois infelizmente a trajetória que ele teve até aqui foi muito complicada, e só um milagre mesmo para fazer voltar a ser aquele centroavante que brilhava nos tempos de Cruzeiro e que inclusive até hoje deixa saudades na torcida dos Marias. E fico aqui imaginando como será que está a cabeça da diretoria nesse momento, ela que gastou um dinheirão enorme com certos jogadores e ainda sabendo de sua lesão, mesmo assim repetiu essa decisão com o Paulinho, e não sei o que acontece com certos clubes do Brasil e até de fora, mas que eles estão sabendo passar a perna no Palmeiras, por isso não temos dúvida alguma. E será que alguém aqui pode comentar exatamente o que acha sobre esse tipo de negociação que o Palmeiras se envolve em determinadas vezes? É um questionamento ou uma enquete exclusiva aqui do canal, mas fique à vontade se quiser, para você poder dar a sua opinião, ok? O Abel Ferreira se encontra em dúvida entre manter o Vitor Roque como titular ou dar então espaço ao Flaco Lopes, pois em um momento decisivo o argentino que virou banco definitivo do Tigrinho, dessa vez pode ter a oportunidade de ser o cara dessa decisão, e por mais que exista uma pressão indireta por parte da diretoria que contratou o Vitor Roque para que ele pudesse dar certo aqui com um retorno financeiro no futuro, e agora o Abel Ferreira está decidindo se vai peitar ou não a Leila Pereira, e tendo um raciocínio lógico dos fatos aqui, é claro que a presidente está desesperada para essa contratação de milhões vingar definitivamente como era nos tempos de Cruzeiro e Atlético Paranaense, onde ele já jogou, mas no atual cenário não há como dizer que o Vitor Roque está trazendo uma esperança ao torcedor palmeirense, porque certamente não está, e além do mais o Flaco Lopes foi decisivo na última partida quando empatou o jogo que até parecia perdido, mas ele vem trazendo mais recursos com a bola no pé do que o próprio Vitor Roque, e a melhor opção a ser tomada é colocá-la na equipe ao lado do outro gringo Ramon Sousa, que até aqui mostrou a sua especialização nas bolas cruzadas nos 3 jogos onde ele atuou, e olha que os 2 gols vieram de seus pés, e bora ver o resultado do que vai dar isso, e se espera que dê muito certo, porque até os jovens da base estão sofrendo nisso, e o Thales, por exemplo, foi colocado na última partida como segundo volante naquelas invencionices malucas do Abel para ver se ele consegue se adaptar em outra posição, e também para que conseguisse manter sua titularidade, né? Para os mais curiosos do porquê do Abel ter escolhido justamente o meio de campo para o jovem atuar, é que nos tempos da base até o sub-17 ele atuava como segundo volante e camisa 10 também, e foi só chegar ao sub-20 que as coisas mudaram e ele acabou se tornando um camisa 9 ao lado do Luigi, e pelo jeito não é só o Abel que faz isso não, mas também os técnicos da base, viu? Chumbo trocado não dói, né, mano? O Corinthians utilizou da mesma tática da Leila no sorteio dessa arbitragem, e há confirmações de que o clube rival esteja tentando de todas as maneiras retirar o árbitro do VAR escolhido, o que poderia facilitar a eles vencer na certa, e isso foi colocado como um troco pela postura que o Palmeiras teve no sorteio, e dificilmente a CBF vai acatar essa decisão, mas o recado do lado de lá foi dado, e se acontecer algum erro nessa partida, o Palmeiras será para eles o grande vilão da história, e é mais ou menos aquela maneira de tirar a responsabilidade de si e colocá-la por adversário, e dentro do Verdão isso já era previsto, e o Abel Ferreira já imaginava que o seu rival iria se vitimizar, tadinhos. E por conta disso que está vendo todo um trabalho específico acontecer visando o lado mental dos seus jogadores para não caírem na catimba, e muito menos na pressão da arbitragem, que poderá ser grande, e pelo que se comenta por aí pode pintar aquele tipo de árbitro caseiro, mas vamos aguardar para ver quem será
E na sua opinião, quem você acha que vai estar dentre os árbitros principais para essa partida, incluindo os do VAR? Me diz aí. Ele foi devidamente apresentado e está pronto para representar as cores verde e branco do Palestra, e a chegada do Kelvin, 24 anos, simboliza uma nova era, que será a lateral direita do Verdão nesses próximos anos, e o jogador foi tido como uma grande oportunidade de mercado que, por incrível que pareça, não foi escolhido pelo departamento de olheiros ceguetas. E segundo as informações que estão chegando e mais detalhadas, o jogador foi oferecido por empresários que estavam tentando de todo jeito colocá-lo no Flamengo, mas por causa da ida do Emerson Port Royal para lá, houve uma grande reviravolta na parada, e desde o início das negociações o jogador facilitou o negócio e não realizou nenhum tipo de pedido além do necessário, e por essa razão é que ele está chegando com um tapete verde estendido nessa sua apresentação. E boa sorte, Kelvin, pois se você jogar o que sabe e o que apresentou nos tempos de Atlético Paranaense, estaremos com a melhor lateral direita do futebol brasileiro. E vendo o que aconteceu com a saída do Mike e também com a liberação do Marcos Rocha no final do ano, pelo jeito estamos sabendo reformular bem uma posição carente que poderia até estar em grandes riscos dependendo das escolhas do departamento de análises, que só sabe errar e gastar o dinheiro do Verdão, e que certamente é preciso mudar um dia isso, né? Então vamos lá, toda essa situação envolvendo o Matheus Reis foi repassada com todos os detalhes nessa terça-feira, e o fato é que o jogador está sendo oferecido por empresários para todos os clubes do Brasil, e o Palmeiras surge como uma opção para nós, e nesse momento o Abel Ferreira, como estão especulando por aí, não pediu o jogador, e qualquer notícia relacionada a isso é apenas especulação, e por enquanto não houve nenhuma posição do Palmeiras sobre dar continuidade ao negócio, e a expectativa é que dentro dessas próximas horas seja definida essa situação da lateral esquerda, mas também o meio de campo, e o Palmeiras tem um prazo para contratar um novo volante e corre quanto tempo ainda para definir os próximos passos. E bora ver no que isso vai dar, e pelo jeito a diretoria é tão incompetente que o torcedor mais animado agora está ao nosso lado, totalmente desamparado e sem confiança no que está por vir, infelizmente, viu? Quando a esmola é grande, até santo desconfia, e a W Torre, que anunciou os 10 milhões em investimentos no novo gramado sintético, agora luta para fazer com que o Palmeiras divida metade dos gastos com eles no que haverá nessa nova reforma. Ué, a maioria do estrago é relacionado aos shows realizados por eles? Mas nesse momento a diretoria está realizando algumas reuniões para decidir se vale a pena ou não ceder à pressão da construtora, e os estudos referentes às condições que esse gramado pode oferecer em meio a tantos shows e jogos vai decidir o desfecho dessa questão. E para Leila, se houver mesmo a comprovação de que realmente o gramado não passará por grandes complicações iguais a esse negócio que foi feito antes, mas se houver a mesma complicação de sempre, aí a história será diferente. Mas esperamos, porém, e no fundo do coração, que o gramado na quarta-feira não se torne uma desculpinha manjada da comissão técnica, seja no barro, no gramado alto, baixo ou destroçado, e o que queremos mesmo é a classificação, e não me venham com enrolação não, pois não somos tão bestas, viu? Palmeiras!